Você disse, eu conheço, já estive lá. Você, ao conhecer, você vai ter com essa pessoa mais comunicação. Você vai ter mais amizade, porque ela vai falar de um lugar que você também conhece. E isso traz prazer, traz satisfação. Pois conhecer a palavra de Deus é um prazer enorme. Quando nós encontramos alguém que conhece, tem esse mesmo conhecimento, esse mesmo sentimento, te traz prazer, te traz alegria. E por isso eu te convido nessa noite a nós entrar na palavra de Deus. Talvez precisamos acertar alguma coisa, mas nessa noite Deus está aqui para abençoar a tua vida, para fazer com que o teu vaso saia daqui mudado. O dono de todas as coisas está aqui para abençoar os irmãos. 1 Reis, no capítulo 18, nós vamos uma palavra bastante conhecida, mas ela está no meu coração, não foi no dia de hoje. Deus falara comigo. Aleluia. Há 15 dias atrás, e eu lembrei do seu Espírito, e eu lembrei dessa palavra. 1 Reis capítulo 18, versículo 31, diz a palavra de Deus: e Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar, e em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nos trazer uma palavra e dizer para você e provar para você o quanto você é importante para Deus. Amém, Jesus. A história de Elias, ela é grande, muitos leram, ela nos chama atenção, nos anima, acrescenta a nossa fé, até mesmo quando nós estamos fugindo, que nem Elias fugiu. Nós vimos esse homem realizando grandes milagres, vimos esse homem orando e Deus fazendo a obra, e vimos também ele se escondendo e Deus falando com ele. Quando Deus dá importância para o ser humano, é coisa linda, que o homem, a mulher, o jovem, ele se esconde de Deus, e Deus vai lá e fala com ele. Aleluia, Jesus. Ele vem e é usado por Deus, e Deus é glorificado. Aleluia, Senhor. E eu sou grato a Deus por Deus ter investido numa igreja aqui na cidade de Gramado. Oh, glória a Jesus, aleluia. E às vezes eu fecho meus olhos aqui nesse altar e eu não vejo essa igreja simplesmente. Eu vejo uma multidão de vidas servindo a Deus na cidade de Gramado. Aleluia. Eu vou postar e homens que nem Elias tem aqui na cidade de Gramado, que Deus quer usar, que Deus quer fazer a sua obra através deles. E eu estava numa manhã dessa, agora é época que quem tem fogão faz fogo, e eu estava fazendo fogo de manhã, e Deus falava comigo quando eu arrumava aquelas lenhas ali para acender o fogo. A importância daquela madeira maior e a importância daquele menor, do gravete que nós chamamos. A importância delas estarem as duas secas e preparadas para o fogo. E também Deus me levava a olhar e me alegrei ali da importância
do fósforo ou do isqueiro que acendia aquele fogo. E eu tenho costume, não sei se os irmãos já fizeram, eu aproveito até as cinzas. Eu pego as cinzas, compro um óleo disso e faço um pirão. E isso acende o fogo rápido e tu não sofre. E nem faz fumaça dentro de casa. E Deus falava comigo através daquelas cinzas que eu tirava dali e colocava aquele óleo. Da importância que tinha aquelas cinzas colocado aquele óleo. Que ela fazia com que aquele fogão acendesse, aquelas lenhas acendessem, sem me dar nenhum trabalho. Mas eu comecei a arrumar aquelas lenhas. Quase sempre a mais grossa você deixa que está ali para escorar, e as menores você coloca em cima das cinzas, molhada com óleo. Mas a importância de toda aquela participação ali que eu estava fazendo, o Senhor falava comigo sobre o óleo. Aleluia. Que eu posso estar em vários departamentos fazendo a obra do Senhor, mas se o óleo não estiver presente, vai dificultar o fogo a acender na minha vida. Aleluia, Jesus. A importância do óleo na nossa vida, ela é fundamental. Nós podemos ter muitos requisitos, mas está faltando o principal. Nós podemos armar uma fogueira, ou a lenha para uma fogueira, mas se nós não tivermos fogo e não tiver o óleo, nós vamos sofrer muito para acender. Mas nesta noite o Senhor está dizendo para ti e para mim: tenha o óleo do Espírito de Deus na tua vida, que as coisas vão facilitar para você. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O Elias aqui, ele tinha feito os desafios. Ele havia profetizado para o rei que não haveria chuva. E a Bíblia diz que saiu o rei e o seu ajudante lá a procurar pastos verdes para o gado, para os camelos, para os cavalos. E ele encontra-se com Elias, que haveria profetizado e saído. E Elias se apresenta ao homem de confiança do rei e diz para ele: vai e diz para o teu senhor que eu estou aqui. E ele disse: jamais faria isso, entregar o meu senhor perante o rei, porque ele é capaz de matar muita gente, todos os que apareceram diante de mim. E eu fiz uma coisa: os 100 profetas que sobraram, eu tratei deles numa cova de 50 em 50, e agora jamais vou entregar você. Mas o homem de Deus, era necessário aquele momento que ele falasse com o rei Acabe. E ele disse: não, hoje mesmo eu vou me apresentar para o teu Senhor, para o teu rei. E a Bíblia diz que ele se apresenta e lança esse desafio. Uma passagem conhecida contra os 450 profetas de Baal. E Elias faz esse desafio para com aqueles profetas, para os homens daquela época que a Bíblia diz que comiam e viviam na casa ao redor de Jezabel. Alguém que estava talvez profanando o nome do Senhor, cantando vitória, que o povo de Deus havia sido destruído. Mas aparece Elias e lança um desafio, dizendo: vamos fazer uma coisa. Vocês trazem os profetas, venham comigo, tragam os seus profetas e vamos fazer um altar. E o Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. E a história diz nessa passagem que eles fizeram o seu altar. Elias deixou para depois. E a história diz, a Bíblia diz que eles fizeram aquele altar, e ali começaram a clamar e buscar a Deus que eles serviam,
os deuses que eles serviam na época, e clamavam, o Deus Baal. E chegou, a Bíblia diz que chegou ao meio-dia, e nada de Baal responder, e eles começaram a se cortar, eles começaram a rasgar as suas vestes, e clamando, para que o Deus Baal respondesse. E Elias ainda tirava com eles, dizendo, mas gritem mais alto. A Bíblia diz a história que eles já não tinham mais força para gritar. E Elias dizia, não, quem sabe ele está dormindo, quem sabe está na hora da siesta dele, porque vocês não clamam mais alto. E assim foi a história. Nós estamos vivendo nos dias parecidos com os profetas de Baal, aonde muitos estão comendo e se servindo ao redor das mesas do rei, participando de deuses de Baal, pensando que Deus está contente, pensando que está tudo bem. Mas eu te digo nessa noite que não está tudo bem, porque Jesus está voltando. E Jesus está vindo buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. E para mim, às vezes, fazer boas obras para Deus, eu não posso assentar na mesa dos escarnecedores. Aleluia, Jesus. É preciso eu desafiar. E eu preciso conhecimento. Eu preciso graça, eu preciso conhecer Deus. Elias sabia quem era Deus. E aí chega o momento de Elias preparar o altar. E a Bíblia diz que ele preparou o altar com 12 pedras que representavam as tribos de Israel. E lá ele monta aquele altar. Antes de clamar a Deus, antes de buscar a resposta para ele e para o povo, a Bíblia diz que ele consertou o altar. Ele pegou 12 pedras e colocou. E diz que ele colocou as lenhas e arrumou as lenhas. Aleluia. Até nisso, na nossa vida espiritual, Deus conta para operar. Tem que arrumar. Fogo não se constrói só jogando um monte de lenhas ali e querer botar fogo, demora, dá fumaça e irrita as pessoas. Você já entrou dentro de uma casa onde a fumaça do fogo ou de lenha, ela entrou, dá mau cheiro, olha, causa um transtorno. Pois nós, quando não buscamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, não procuramos entrar na palavra de Deus, nós cheiramos mal diante da sociedade. Aleluia. Que o momento que você falar uma palavra que eles sabem que não condiz com aquilo que tu faz, ele é a primeira coisa que diz: você não é cristão? Isso aconteceu comigo várias vezes. Parece que tu não pode errar, que você não é ser humano, que você tem que ser o perfeito. Mas nós estamos aqui esta noite para consertar o nosso altar diante de Deus. Aleluia, Senhor. E nós vimos o Elias aqui, arrumou o seu altar, consertou ali, colocou as pedras, colocou a lenha, tudo no seu lugar. A Bíblia diz que ele colocou, repartiu o cordeiro, colocou em cima das lenhas, e aí ele desafiou mesmo, porque o homem de Deus, quando ele tem certeza que Deus opera, que ele está com Deus, ele não interessa o que os outros vão dizer, ele faz, ele desafia. Estão dizendo que não dá, mas ele diz: não, dá porque eu creio em Deus. Ele disse: agora é o seguinte, vocês trazem água. Imagina, se nós estamos falando aqui que tem que ter uma certa técnica para acender um fogo, agora o Elias manda água, molhar a lenha, faz em volta desse altar aqui, vocês fazem um laguinho, vamos largar a água aqui. E aí
depois de todo esse desafio, ele clama ao Senhor, que fez os céus e a terra. E a Bíblia diz que Deus manda fogo dos céus e consome aquele altar. E a Bíblia diz mais, que lambeu até a água que estava na rocha. Quando o fogo de Deus chega na nossa vida, Ele limpa tudo. Aleluia. Ele limpa tudo. Eu falava com Deus ontem à noite. Deus santo, aleluia, Jesus. E se tem uma falha em mim, é que eu gosto de ver o defeito dos outros. Enxergo muito fácil. E os defeitos das pessoas às vezes nos causam mal-estar. Sabe? Você também não deve ser muito diferente. Aleluia, Jesus. E eu estava meditando na palavra de Deus e dizendo: Deus, como pode? Eu, homem falho, pecador, e que vejo defeito dos meus irmãos. E agora estou aqui na tua presença e estou sentindo que o Senhor está comigo. E Deus fala: é a minha misericórdia. Oh, glória a Jesus, aleluia. O Elias, vocês vão ver, se você chegar em casa e pegar o capítulo 17, 18 e até o 19, vocês vão ver os altos e baixos desse homem de Deus. E era um profeta de Deus, um homem que escolhia, ungia o seu sucessor, ungia a profeta naquele lugar. Aleluia. Imagine se fosse eu orar e Deus responder com fogo consumindo um altar molhado de água, tudo, mandou fogo do céu, consumiu tudo, e entregaram todos aqueles outros profetas nas mãos dele. E diz a história que ele os combatou, e o nome do Senhor foi glorificado naquele momento. Mas saindo desse milagre, vem a fraqueza de Elias. Jezabel manda recado dizendo que ele ia o matar, e ele foge. A história diz que ele se põe embaixo de um pé de zimbro e ali fica triste, abatido, e pediu para morrer. Olha, a receio o homem, podemos assim dizer, estava ali sendo usado por Deus com uma credencial grande diante de Deus e diante dos homens.